What's up, rapaziada? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar com vocês como que a gente vai se alinhar com os nossos objetivos, como que a gente vai se organizar, pra de uma vez por todas a gente tirar essa ansiedade de não viver alinhado com o que a gente sonha, não ser a pessoa que a gente quer. Eu peço desculpa pra vocês se o áudio estiver um pouco estranho. Confesso que faz tempo que eu não faço esse negócio de YouTube e vou precisar muito da ajuda de vocês. Esqueçam um pouco as questões de qualidade. O cenário você pode ligar um pouco, a gente tem aqui uma Ohana Mandalas para trazer uma positividade. Mas pensa no conteúdo, beleza? Pensa no conteúdo. Confesso pra vocês que eu penso nisso há muito tempo na minha vida, no sentido de organização. E eu unifiquei várias coisas de várias fontes diferentes para poder passar uma visão aqui pra você. A primeira coisa que eu quero que você entenda, direto no conteúdo, o ano novo em si, a data do ano novo, o calendário geral que todo mundo vai utilizar, é uma coisa. Outro calendário que você precisa estipular na sua vida é o calendário do Memento Mori. Memento Mori, em latim, nada mais é que um lembrete da morte. Então, assim, os meus amigos, eles ficam putos comigo. Desculpa a palavra, eu vou falar uns palavrão, tá? Desculpa. Mas eles ficam putos porque quando chega o aniversário deles, e eu sei que eles são os meus amigos, eles me conhecem meu jeito, diferente do que muitas pessoas vão estar desejando, eu começo a falar as coisas negativas e começo a falar, ó, cuidado, a morte tá chegando. É a verdade, né? O calendário que a gente usa, ele é muito importante, tem um horário comercial, a gente vai falar um pouco sobre isso, as coisas que a gente não controla. Porém, a partir do momento que você entende que seu tempo é escasso, você vai começar a levar a vida de outra maneira. Então essa é a primeira coisa que você tem que entender, porque o ano novo em si, o aniversário do mundo, é só hype. É animação de criança quando faz aniversário, que você se sente todo especial. Eu lembro até na escola que as meninas da minha sala, elas não falavam feliz aniversário antes do horário que elas nasceram. Senão era desrespeito. Aí dava o horário e todo mundo, parabéns! E aí sim ela se sentia realizada e tudo mais. É só hype. A verdade é que o ano em si, essa comemoração do mundo, se você cria essa separação que é apenas uma data e o seu tempo de realizar, diferente ou não, seja dia 31 de dezembro, seja dia 1 ou sei lá qual que é agora, se é agora na segunda, para alguns é depois do carnaval. Decidiu fazer, se tem que começar a fazer. Para muitos, precisa desse planejamento, precisa dessa questão de colocar metas. A gente vai falar sobre isso. Eu quero mostrar que vocês estão fazendo isso errado, porque eu fiz errado a minha vida toda. A minha vida toda eu sempre fiquei com aquele sentimento de tipo, tem alguma coisa estranha. Não sei o que é, mas eu não tô alinhado e é verdade. A maioria de nós, a gente vai viver sem estarmos presentes, vivendo o agora e realizando tudo que a gente gostaria que o nosso eu do futuro quisesse de melhor pra gente. Traduzir isso pra você. Você não vive hoje plantando pro futuro. E essa é a verdade, na grande maioria do tempo. Tanto que se a gente pudesse fazer uma viagem pro futuro e a gente ver se deu certo ou errado, e a gente entender os motivos, o que deu certo, o que deu errado e voltar, a gente viveria de uma maneira totalmente diferente. O ano em si vai começar. O ano em si começou de novo, só que se você se enquadrar nesse público de 99% de pessoas que vai beber e vai festejar e vai fazer tudo igual eles sempre começam todo ano, o resultado não vai ser diferente. Te falar uma coisa aqui, vê se faz sentido. Quando você conhece uma pessoa de sucesso, uma pessoa, a gente vai falar de algumas áreas da vida aqui, mas falando de, independente do sucesso que você imagina, sucesso de finanças, sucesso físico, sucesso social, sucesso espiritual, uma pessoa que você acha que tem ali uma família muito boa, ali uma conexão muito boa com seus amigos, familiares, e você perguntar, nossa, você, fulano, você tem muito sucesso. Qual que foi esse segredo? Que a gente quer, né? A gente quer aquele vídeo instantâneo, aquele resultado e aquela verdade que vai mudar a nossa vida e a gente fica procurando. E nesses milhões de vídeos que tem, entrevistando pessoas famosas, entrevistando pessoas com sucesso, vamos colocar isso de uma maneira correta, não necessariamente o cara é famoso e você vai considerar isso como sucesso. Nessas entrevistas, ou se você for perguntar, essa virada de ponto não é um ano novo, não é um... Ah, então eu pulei as ondas e a partir daquele momento ali eu me senti diferente. Não, aquele ritual que mandaram eu fazer, aquela promessa que eu fiz no ano tal, foi quando mudou tudo. Não, as pessoas de sucesso, elas entendem essa questão de a mudança vem quando você quiser. Eu acho que juntos, porque eu não sou perfeito, eu ainda não me acho uma pessoa
100% de sucesso em todas as áreas da vida, que a gente vai falar aqui sobre elas, mas eu não sou perfeito, você não é perfeito, e a gente tá buscando ali não chegar à perfeição, porque a gente nunca vai chegar, mas a gente tá buscando ter resultados que vão deixar a gente mais confortável, vão deixar a gente menos ansioso, no sentido ali de poder viver uma rotina alinhada com o nosso futuro, poder viver sendo quem a gente nasceu para ser. O que eu quero começar a falar é sobre a saúde, e se você quiser começar a anotar, é o momento agora, se você já não está anotando, porque eu já falei alguns termos que eu acho que você deveria procurar. Um deles, Memento Mori, que inclusive está conectado com o meu nome do Instagram, do YouTube, da Original. Se você está assistindo até aqui, me ajuda que eu tô voltando com tudo, tá? Se inscreve, deixa o like, e é isso. Eu vou te passar muita coisa, eu vou te passar exatamente o que eu fiz num template no Notion, aonde você pode estar escrevendo pelo seu celular, pelo seu computador, mas independentemente, eu vou te passar tudo que tem lá e você tem a escolha de executar isso, seja no papel ou qualquer lugar que você se sentir confortável. Então, 8 saúdes. E eu já ouvi esse termo algumas vezes de pessoas, coaches, é um papo de coach mesmo. Eles sempre colocavam 7 saúdes. Eu adicionei uma nessa equação que acredito que você vai concordar comigo. Primeiro, antes de falar sobre todas essas saúdes, eu queria falar dessa última que foi adicionada, que é a saúde online. Eu acredito que você, para entender o Memento Mori, quando você absorver esse conteúdo de a minha vida ela é escassa, o tempo que eu tô aqui está acabando, você vai começar a olhar de uma maneira diferente o jeito que você usa a rede social. As pessoas que você segue, as coisas que você vai ouvir de música, assistir de filme, pessoas que você admira. Eu tenho certeza que não tem a necessidade de você estar seguindo 1000 pessoas para começar esse ano. Esse é o primeiro ponto. E no sentido de saúde online também, de telas, de uso de telas, com certeza, acredito que você se sente ali dependente, né? Viciado nesse sentido ali de tela. E como eu falei, eu também. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que arrumar, pra gente poder olhar para as outras saúdes. Quando a gente estava no mundo, já nasceu com isso, não tem como fugir, e hoje realmente não tem como voltar atrás, inteligência artificial, enfim. O que eu quero falar pra você é lide com essa primeira saúde, entenda como você passa seu tempo, beleza? E o seu celular ele vai poder te dizer muito sobre isso. Então pega, abre as configurações, vê o seu uso, vê quais aplicativos, vê se faz sentido. O seu eu do futuro realmente tá alinhado com esse tipo de comportamento que você tá tendo. E quais são as outras 7 que sobraram? Que foi o que eu aprendi com esses caras, com essas pesquisas que eu fiz. Bom, tem a saúde espiritual, saúde familiar, saúde intelectual. Eu tô olhando aqui pra baixo porque tem minha colinha, tá? Saúde física, profissional, financeira e social. Todas essas saúdes aqui, eu não vou ficar falando dicas de como você deixar seu físico top, como você aprender mais rápido para sua saúde intelectual, como você se conectar melhores com seus familiares. Não, eu não quero fazer isso. Esse não é o objetivo desse vídeo. Dessas 8, com certeza pelo menos 1 ou 2 coisas você gostaria de mudar. O primeiro passo, se a gente for colocar ali 6 passos, tá? Eu quero que você analise o negativo dentro da sua vida. Normalmente a gente começa o ano sempre fazendo as metas e isso é muito errado. Quantas vezes eu já fiz isso, né? E não deu certo. Quantas vezes você também já fez isso, deu o ano todo e você não se sentiu bem no futuro desse ano, né? Então porque o ano vai acabar e a gente vai se sentir estagnado e parece que, meu Deus, o ano voou e eu me sinto igual e tá a mesma coisa. É porque a gente não mudou o necessário. A gente não identificou o que a gente precisa mudar. Na verdade, a gente sabe. Só que a mudança dói. Não adianta a gente esperar um resultado diferente se a gente continuar fazendo as coisas iguais dentro dessas 8 saúdes, dentro desses nossos comportamentos. Então, faça uma análise interna. Se você puder, faça uma análise externa. Veja quais pessoas, familiares, amigos que estão dispostos a ter uma conversa com você e falar, olha, acho que você usa muito celular, eu acho que você tem que melhorar tal coisa. Seja uma conversa onde você não se sinta ofendido também e não acabe com essa relação que vocês têm. Pense nesses aspectos negativos. O ser humano, ele consegue muito mais achar os defeitos do que as qualidades, infelizmente. Mas pela primeira vez você pode usar essa característica horrorosa que a gente tem, que é o natural, que é o identificar o ruim, e começar
igualar isso com coisas positivas para você implementar na sua rotina. Então, lembra da lei de Newton na escola? A terceira lei de Newton, que toda força tem uma força oposta. Essa é a ideia desse exercício. Basicamente, se você vai estar anotando ali alguma coisa negativa que você sabe que você precisa mudar, logo do lado eu quero que você coloque algo oposto daquilo. Qual seria o positivo? Como você estaria agindo de uma maneira correta, visando aquele mesmo aspecto? Isso para todas as 8 saúdes da vida. Ai, Pedro, mas eu não sei. Você não sabe? Você vai fazer essa avaliação externa, conversar com as pessoas, vai doer, mas acredito que você vai aprender algumas coisas sobre você. E além disso, também se você quiser colocar notas, pensar ali de 0 a 5, qual nota que eu vou dar para minha saúde financeira? Qual nota que eu vou dar para minha saúde espiritual? E começa a pensar quais são os motivos do porquê essa nota. Eu tenho certeza que você vai se encontrar nesse aspecto negativo e começar a listar o positivo. Porque a gente quer uma meta física, a gente quer uma meta financeira, só que a gente não primeiro tá olhando o que a gente precisa mudar para chegar naquilo. Então esse é o primeiro ponto que eu vou falar para você. Saiba exatamente o que você precisa mudar. Depois disso, o que eu quero que você entenda? Essa questão que a gente comentou, se você pudesse ir pro futuro e voltar e assistir ali a sua vida, né? O que você errou, o que você acertou, eu tenho certeza que você viveria de uma maneira diferente, independentemente dos fatores externos. O que eu vou falar pra você, eu quero que você tenha empatia, como eu falei, eu não sou perfeito, mas eu quero dar um exemplo, tá? Agora é a parte que eu uso aqui desse vídeo para parar de dar conhecimento que eu tenho, que eu acho que não é meu, e eu preciso compartilhar com você e falar sobre realmente uma experiência minha, tá? O ambiente importa muito, mas independentemente do ambiente, dos sentimentos que você tá no dia, das coisas que tá acontecendo, se você realmente quer mudar, nada pode te parar. Se você já me segue, você sabe que eu hoje estou morando nos Estados Unidos. E o ano passado eu falei que ia fazer flexões todos os dias. E no dia que eu estava embarcando do meu sonho nos Estados Unidos, não ia ser diferente. Eu parei lá no aeroporto, fui fazer as minhas 100 flexões totalmente aleatórias. As pessoas estavam tipo, mano, o que esse moleque tá fazendo? Tá fazendo flexão no meio do aeroporto. Mas eu tava cumprindo com o que eu falei pra mim mesmo. Algo que a gente não faz. O que eu quero que você faça é entender esses hábitos que você vai colocar a partir das coisas que você vai identificar dos positivos. Você vai ver hábitos ali que você precisa criar para você se tornar aquela pessoa, para você ter aquela característica, para você ter aquela personalidade. E o que eu quero que você entenda é que o seu ambiente que você vive hoje provavelmente vai impossibilitar de você viver isso. O ambiente vai ter uma gravidade ali ruim, que consequentemente vai te desmotivar, fazer com que coisas ruins se coloquem no seu caminho. E a gente tem dias como esses. Quantas vezes você já fez planejamento e aí acaba tudo mudando porque apareceu uma urgência, né? A gente precisa olhar para o nosso futuro e saber que a gente está plantando. A gente precisa apertar meio que o botão do foda-se. E independentemente do ambiente, independente das pessoas, do que vão estar pensando de você, do que vão estar falando de você, as 24 horas que você tem, todos os seus hábitos que você vai listar, você vai precisar executar. Senão a mudança não vai vir. Então, ambiente importa muito. Mas o que mais importa tem que ser realmente você se sentir confortável e feliz. Não a felicidade do prazer que a gente sente na gratificação instantânea, quando a gente tá vendo vídeos, cursos e coisas assim do tipo, mas de saber que mesmo você não querendo fazer as suas flexões, você foi lá e fez. Mesmo você só querendo capotar e dormir, você se comprometeu a conversar com Deus e você vai lá conversar com Deus, porque você falou que você ia fazer isso todos os dias. Então, Pedro, não tenho academia. Esse é um exemplo que muita gente fala. Irmão, você tem 2 braços, tem o chão, vai treinar. Já começa a fazer uma flexão, tem 2 pernas. Se você tem tudo isso, você deveria ser muito grato. Tem muitas pessoas que não têm e estão realizando. Depois disso, então você listou todo o negativo, o positivo. Você entendeu agora que o seu ambiente importa. Beleza, você vai se adequar a ele. O que eu quero que você faça é começar a trazer esses hábitos para a sua rotina. A sua rotina, que como eu falei, ela vai se adequar ao calendário genérico que todo mundo usa. Eu quero que você tenha em mente
essa rotina, ela tem que ser religiosa no sentido das suas promessas que só você mesmo sabe, dos seus hábitos que só você realmente sabe o impacto que vai fazer isso na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você não tem controle do horário comercial, do horário da sua aula, do horário do trabalho, de família para se encontrar, beleza. Mas você vai ter controle de poder incluir esses hábitos que você listou em torno dessa rotina. Então, você vai listar tudo negativo, beleza. Você vai colocar o oposto daquilo. Para viver o oposto daquilo, você vai listar os hábitos para você poder fazer aquilo, certo? Um exemplo com o corpo físico, saúde física. Eu estou cansado de me sentir mal com o meu corpo. Me sinto mal, tá? Porque as coisas negativas você pode listar desde sentimento, desde características. Estou me sentindo mal com o meu corpo. Qual é o oposto? Eu estou me sentindo bem, eu treino todo dia, estou me alimentando bem. Beleza. Você identificou ali 2 hábitos que você precisa treinar todos os dias e você precisa comer bem. A sua rotina, às vezes, na grande maioria, ela vai colocar um monte de coisas na sua frente e você vai ter que contornar elas. E para fazer esse contorno, o que eu quero que você já faça agora é colocar domingo a segunda, lista todas as coisas que você não tem controle, no sentido do que eu falei de horário comercial, escola, faculdade, coisas que você precisa atender, e em volta delas você vai quantificar esses seus novos hábitos. Eu vou treinar esses horários aqui, pelo menos 3 vezes por semana eu vou estar lendo a Bíblia, esses horários aqui nos horários que sobrou, tá? Se você não tem horário que está sobrando, vai ter que acordar mais cedo ou só realmente se sentir triste, né? Em saber que você almeja algo e você não está disposto a fazer. Beleza? Depois disso, o que eu quero que você entenda é que existem 2 tipos de metas, tá? E a gente não tá falando de meta de Facebook ou meta de droga, tá? A gente tá falando de metas onde você vai estar realizando pra vida toda. Treinar, você vai treinar pra vida toda. Comer bem, você vai comer bem pra vida toda. E você vai estar colocando esses 2 tipos de metas dentro desse planejamento. Só que para algumas metas, você sabe que vai ter um ponto de virada. Então, vou te dar um exemplo. Quero fazer um intercâmbio. Aquilo ali é uma meta que tem um ponto final e um ponto de virada. Vai começar outros objetivos. Mas no planejamento pré-gringa, né? No Brasil, você tem uma série de passos que você precisa fazer. E na grande maioria das vezes, quando a gente monta um planejamento, a gente não coloca esses passos. Eu tenho uma dica para você. Se você tem dificuldade em identificar isso, a primeira coisa é você fazer uma pesquisa básica, tá? Se modelar em pessoas que chegaram onde você quer chegar, conversar. E o segundo passo, além disso, é você fazer um processo invertido, tá? Então, esses seus objetivos, eles têm um começo, meio e fim. Pela primeira vez na vida, eu quero que você faça o ao contrário. Eu quero que você comece pensando pelo fim. Isso foi algo que meu pai me passou, não sei para quem aprendeu isso, mas eu acho muito válido, porque você consegue, mesmo que não seja esse caminho perfeito, mesmo que você erre, mesmo que você não chegue do jeito que você imaginou e você tropeçou e quebrou a cara, quando você está fazendo esse processo invertido e colocando no papel, você está fazendo um negócio que é muito importante. Você está transformando esses seus sonhos na sua realidade. Você está transformando esses seus sonhos em objetivos. Que eu acho que é um processo que muita gente fica meio... Caramba, como que eu vou fazer isso? Entendeu? Falei do intercâmbio. Qual que é o processo invertido? Eu tô lá no aeroporto me despedindo. Antes eu tenho que ter despachado minha mala. Antes eu tive que checar todos os meus documentos. Antes eu tive que fazer uma despedida. Antes da despedida eu tive que receber o meu passaporte. Antes de fazer o passaporte eu tive que fazer a entrevista. Antes de fazer a entrevista eu tive que receber os documentos da instituição. Antes de receber os documentos da instituição eu tive que fazer a aplicação. Antes de receber o resultado da aplicação e fazer ela, eu tive que ter os conhecimentos para fazer isso. Eu tive que ter um passaporte. Tá entendendo o que eu tô falando? Você vai inverter esse processo e eu tenho certeza que você vai ter muito mais clareza e poder transformar esses seus sonhos em objetivos. Depois disso, para finalizar, que aí eu acho que sai dessa parte prática de rotina, de ação, porque tudo que eu te falei agora vai exigir ação imediata de você. De resto, o que eu quero te passar é conceitos que vão fazer com que nos momentos mais difíceis, nos momentos que você se sentir com
medo, inseguro de não realizar, você vai ter uma razão para fazer isso. E essa razão você já vai viver. Muitas vezes, se a gente pudesse olhar para trás, refazer ali, achar o caminho, a gente faria isso, a gente ia aprender com os nossos erros, certo? Só que, e se a gente tentar aprender com o nosso futuro? Ou seja, eu quero que você faça uma carta para você ler no final de 2026, ou quer dizer, no começo de 2026, ou o ano que você está assistindo isso, e enfim, não sei, né? Pode ser no futuro, mas quando estiver acabando o ano, você vai pegar essa carta. E agora o que eu quero que você escreva nela, eu quero que você escreva um monte de agradecimentos pro seu eu do futuro, pro seu futuro eu. Eu quero que você agradeça por ter sido disciplinado e ter conquistado tal coisa que você sempre quis, e seja um cara específico. Coloque os detalhes ali, olha, você conquistou tal coisa e por conta disso que você conquistou, a nossa família te enxerga dessa maneira, você se sente bem desse jeito. Coloca as emoções nessa carta e agradeça o seu eu do futuro por ter sido um cara comprometido, uma mulher comprometida a fazer tudo que você colocou pela primeira vez no papel. Anota tudo isso, faz essa carta que você vai ler depois, tá? É uma experiência que eu fiz. Você não vai conseguir fazer tudo, como eu falei, a gente não é perfeito, só que esse sentimento que você já vai sentir agora um pouco, essa felicidade eudaimônica, você vai conseguir colocar em prática no seu presente, no seu dia a dia. Junto com isso também eu quero finalizar com algumas dicas, três dicas para ser exato. A primeira é você entender o processo de manifestação interna. O manifesto em si é algo que só depende de você mesmo, tá? A cocriação, que é a segunda coisa que eu quero te passar, ela é a arte de você entender que existe um poder maior que é Deus. E ninguém melhor que Deus para ajudar a você criar toda essa nova realidade que você quer. Então, primeiro manifesta isso dentro de você que é possível escrevendo essa carta. Coloca os sentimentos, seja grato. Coloca na sua rotina a importância de Deus. Procurar, não a religião, procurar Deus, Jesus, seja lá quem você queira se conectar, com a natureza, com o universo. Manifestação é 50% do processo. A cocriação é os outros 50%. Onde você sabe que você fez a sua parte. Não adianta também só falar, aqui sai pensamentos negativos e não tá colocando em prática. Mas a cocriação é você saber que as forças de outro lugar, as forças de Deus, as forças da sua reza vão fazer você chegar lá, beleza? E falando em Deus, para você começar esse planejamento, eu quero que você, diferente de Jesus, que ficou 40 dias afastado, a gente não vai nem se comparar a ele, a gente é muito mais incapaz e burro, e tá tudo bem, a gente tem que ser a pessoa mais burra do ambiente sempre. Eu quero que você escreva todos os seus objetivos que eu falei agora, os hábitos, sua rotina, e encaixe num planejamento de 21 dias. Depois desses 21 dias, vai até os 40 se errar. Depois desses 40 dias, vai até os 90. Depois 90, 120. E depois, irmão, se você chegou no 120, aquele papo de você precisa de 21 dias para implementar um hábito, ele vai virar realidade e você vai virar uma prova social disso, tá? Você vai até aparecer em umas pesquisas. É isso, rapaziada. Se você quer receber um Notion onde eu vou passar todos esses conhecimentos para você, é só entrar na descrição. Vai ter tudo que eu expliquei. Você vai conseguir fazer isso na prática, além de também ter uma comunidade de pessoas alinhadas com o presente e com o futuro delas. Se você se interessou por isso, eu acho que faz muito sentido, tem valor. Vamos lá, né? Se você não mexe no seu bolso, no seu dinheiro ali, as pessoas falando sobre intercâmbio, elas falam, nossa, mas é caro, né? Se eu te falasse pra você me dar 100 mil reais e eu te garantir na universidade nos Estados Unidos que você sempre quis, e você, além dessa garantia, soubesse de todo o seu sucesso profissional e todos os benefícios que eu trazer na sua vida, 100 mil reais seria pouco. Então, se você gostou desse vídeo e assistiu até o final, eu aconselho você a assistir a comunidade Looping Livre, tá? Lá vai ter o template e vai ter pessoas ali que estão tirando esses vícios, esses defeitos, esses hábitos ruins, implementando os novos e vivendo alinhado com o futuro. É isso.